Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou estar falando aí sobre um problema que é muito comum aí entre quem cultiva rosa do deserto. Com certeza, praticamente todo mundo já sofreu algum dia com esse problema, que é o apodrecimento de raízes. O apodrecimento de raízes, ele tem duas causas aí principais. Uma delas são ferimentos que podem ter aí nas raízes, né, no momento da troca de vaso, ou então na hora da poda mesmo das raízes, que fica algum desses cortes abertos, sem nenhum tratamento, sem nenhuma proteção. Ele pode vir a ser porta para entrar aí bactérias e vírus que vão desenvolver aí o apodrecimento das raízes. O segundo deles, e o mais comum, é pelo excesso de água. Quando a gente tem um substrato que não tem a drenagem adequada, ele pode manter as raízes muito molhadas, que vai também criar um ambiente ideal para que vírus, bactérias e fungos venham se desenvolver ali naquele substrato e levar ao apodrecimento das raízes. Para evitar esse problema, o principal que a gente tem que ter em mente é um substrato com uma drenagem boa. Então é importante a gente ter um substrato de qualidade que vai permitir que todo excesso de água seja drenado sem gerar aí aquele acúmulo de água. Esse problema costuma ser mais comum na época das chuvas, em plantas aí que ficam em ambientes abertos e ficam recebendo chuva aí direto por vários dias. E mesmo com o substrato bem drenante, ainda pode acontecer o apodrecimento devido ao excesso de água que aquela planta está recebendo. E outro período que é muito comum acontecer isso também é no período de inverno, onde as pessoas continuam regando a planta com a mesma frequência, mas no inverno a planta não necessita de tanta água, porque como a temperatura geralmente está mais baixa, a planta ela vai transpirar menos, então consequentemente ela vai absorver menos água e a temperatura mais baixa também vai fazer com que o substrato leve mais tempo para secar. Então, se a gente não reduz a quantidade de regas, isso também pode ser um fator que vai aumentar a chance aí de você ter apodrecimento nas suas raízes. Mas nem tudo está perdido. Então, mesmo que você tenha todos esses cuidados, mesmo assim a sua planta ainda sofreu com apodrecimento de raízes, tem uma técnica que a gente pode estar utilizando para estar salvando aí essa planta. É uma técnica que eu tenho utilizado aqui com as minhas plantas. Infelizmente, esse ano eu tive várias plantas que foram atingidas por apodrecimento de raízes. Então, estou fazendo essa técnica para conseguir salvar aí o máximo de plantas possível. E em todas as plantas que eu apliquei essa técnica até hoje, eu não perdi nenhuma delas. É uma técnica bem simples, já até conhecida aí. Acredito que não com esse propósito, mas é a técnica que o pessoal costuma utilizar para fazer aquelas raízes com formato aranha, que é onde ocorre uma poda radical das raízes e a partir do caule e do caudex que sobrou, a gente promove o enraizamento. Então eu vou mostrar para vocês aqui como eu realizo esse processo. Um dos principais pontos que a gente tem que analisar para a gente poder ter sucesso nessa técnica é identificar o apodrecimento o quanto antes. Existem algumas formas alguns sinais que a planta dá quando ela está passando por esse apodrecimento de raízes. Um deles é que o caudex da planta ele vai ficar murcho, as plantas ficam até um pouco, as folhas ficam até um pouco caídas, mesmo quando o substrato está úmido. Então, se você percebeu que sua planta está ali com o caudex murcho, as folhas murchas, mas o substrato ainda está úmido, esse é um forte indício de que a sua planta está sofrendo com apodrecimento de raízes. Porque mesmo com umidade no substrato, como as raízes já estão totalmente deterioradas, ela não consegue mais absorver a água para suprir as necessidades da planta. Então a planta vai começar a murchar e vai começar a encolher por falta de água. Outra característica bem fácil de identificar é que as folhas da planta começam a ficar amarelas, todas de uma vez, desde as mais velhas até as folhas ali mais do topo, ficam todas amarelas e assim, bem rápido, de
uma semana para outra, todas as plantas já vão ficar, as folhas vão ficar amarelas e começar a cair. Então esse também é um forte indício de que a sua planta está aí sofrendo com apodrecimento de raízes. Bem, então vamos lá. Eu tenho aqui algumas plantas que passaram pelo apodrecimento de raízes, como vocês podem estar vendo aqui. Essa daqui ainda está bem no inicinho, então grande parte das raízes ainda estão preservadas. Então essa planta aqui, a chance de sucesso dela vai ser bem maior. Essa aqui que já está um pouco mais avançada, já corroeu todas as raízes, já está atingindo o caudex também. Então vamos lá. Essa técnica ela pode ser aplicada em plantas de qualquer idade, desde plantas ali com 1, 2 meses até plantas já adultas. Eu acredito que quanto mais jovem for a planta, maior vai ser a chance de sucesso dela, porque acredito que ela tem uma capacidade maior de enraizar quando ela está mais nova. Essas plantas aqui, por exemplo, elas estão com aproximadamente 3 meses. E além disso, o apodrecimento não chegou tão alto, pelo menos externamente. Esse é um fator também que tem que ser observado, porque muitas vezes a gente não vai ver o apodrecimento em si. Aqui, por exemplo, toda a parte que estava apodrecida, como a gente pode ver aqui pela marca de onde a planta é mais escura e mais clara, toda essa parte mais clara estava debaixo do substrato. Então, esse apodrecimento ele não era visível. Então isso é um fator que influencia bastante, que muitas vezes quando a pessoa percebe que a planta está com esse apodrecimento, é porque ele já tomou uma parte muito grande da planta. E o apodrecimento ele costuma ocorrer de dentro para fora. Então mesmo que aqui a gente consiga ver apodrecimento só até esse ponto, pode ser que na hora que a gente fizer o corte, ele já tenha subido muito mais por dentro do caudex da planta. Então a primeira coisa que eu faço aí, quando eu percebo que a planta está com esse apodrecimento, é remover a planta do substrato, limpar aí, né, as raízes que ainda sobraram, então limpar a planta, né, remover todo o resíduo de substrato que tenha nela e deixe ela em um local iluminado, mas sem luz solar direta por aproximadamente 3 dias, para que essa planta venha secar essa parte onde se iniciou o processo de apodrecimento e ficar mais fácil de a gente trabalhar com ela depois. Logo em seguida, a gente tem que remover toda a parte necrosada, toda essa parte da planta que já está morta. Então eu vou estar realizando isso aqui agora para a gente ver até onde o apodrecimento atingiu essa planta. Olha, essa planta aqui, olha para vocês verem. Então ele já começou, tem uma parte um pouquinho mais escura aqui, ó, que já começou a apodrecer também. Então toda essa parte que já se iniciou o processo de apodrecimento a gente tem que remover, porque senão ele vai continuar a atingir a planta depois. Eu tento retirar o mínimo possível da parte que está... Tento remover o mínimo possível da planta, mas a gente tem que remover a parte toda que está necrosada. Então como esse lado da planta aqui aparentemente está intacto, eu vou tentar remover só essa outra parte aqui que foi atingida pelo apodrecimento. Pronto. Agora sim, toda a parte que foi atingida já foi removida. Inclusive ficou algumas partes aqui com raízes, pequenas raízes. Então esse já vai ser um facilitador para a planta estar enraizando novamente depois. Vamos ver as outras aqui. Olha, essa aqui também tá muito boa.
apodrecimento ele não chegou a subir pelo restante do caudex. Uma coisa que eu observei nessas plantas é que parece que a própria planta já estava combatendo esse apodrecimento. Porque essa parte bem próxima aqui, aonde começou a apodrecer, ela ficou mais rígida. Então acredito que isso seja o sistema de defesa da planta combatendo esse apodrecimento. Talvez até foi isso que impediu que ele atingisse uma área maior da planta. Essa daqui só a ponta da raiz mesmo que iniciou o processo de apodrecimento. Então vou estar aqui removendo também. Como vocês podem ver aqui, totalmente limpo, sem nenhuma mancha marrom. Então, feito esse processo, a gente vai estar secando agora essa área. E aqui agora eu vou estar fechando esses ferimentos com a super cola. Vocês podem estar utilizando aí também a canela. Eu prefiro utilizar a cola porque eu acho que ela dá uma proteção maior à planta. Nessa planta aqui que eu precisei remover todas as partes dela que continham raízes, depois que a cola secar, eu vou estar removendo essa bordinha aqui, ó, para que tenha por onde as raízes novas saírem. Se a gente deixar totalmente selado, não tem por onde as novas raízes brotarem. Mas no caso dessas aqui, que ainda ficou uma parte com raízes, eu não vou precisar remover, porque por esse pedaço aqui mesmo, as novas raízes vão conseguir sair. E essa aqui, ainda sobrou bastante raiz aqui para a planta continuar se desenvolvendo. Então pessoal, depois que a cola secar, é só a gente estar replantando essa planta de novo no substrato. Deixar elas aí em um ambiente que receba a luz ali solar pela manhã, mas que não receba a luz nos horários mais quentes. Porque como essas plantas ainda não têm raízes no momento, se ela ficar no sol direto, elas vão desidratar e isso aí vai atrasar o processo de enraizamento. Outra coisa importante a se fazer é a gente estar removendo aí as folhas, para também reduzir a desidratação dessa planta. Então vou estar removendo aqui todas as folhas, deixando apenas as folhas do ápice ali. Ela deve ficar dessa forma. Então a gente repete esse processo com todas as plantas. Se for uma planta de um tamanho maior, se quiser, a gente pode também estar realizando até uma poda dos galhos para evitar a desidratação da planta. Ok? Aqui eu tenho uma planta que eu apliquei essa técnica. Olha para ver como nem parece que ela sofreu essa poda radical.
E aqui a gente pode ver, não sei se vai conseguir pegar no vídeo, as novas raízes já. A gente consegue vê-las aqui pelo copo. Então é sinal de que esse processo funcionou muito bem com essa planta. O processo de desenvolvimento dela demorou um pouquinho por conta disso, mas agora a planta já está totalmente recuperada. Outra coisa importante é na hora da gente replantar essas plantas no substrato, enterrar elas aí no máximo 1 a 2 centímetros. Não enterrar a planta muito. E como a planta vai ter pouco local para se apoiar, eu recomendo colocar um tutor. Nessa aqui, por exemplo, eu coloquei até um palito de dente mesmo e amarrei essa planta com uma fitinha para que o palito possa dar uma sustentação maior para ela. Não correr o risco da planta tombar aí na hora da rega ou então com algum vento ou alguma coisa do tipo. Ok? Bom, pessoal, então esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero ter ajudado vocês aí. E que as nossas plantas não venham sofrer com esse apodrecimento, mas caso sofram, essa é uma técnica que pode ajudar bastante, ok? Então agradeço por quem assistiu o vídeo até aqui. Siga a nossa página no Instagram, Rosa do Deserto BH. E até o próximo vídeo. Valeu!